Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Hoje nós vamos pregar sobre o livro de Eclesiastes. Propósito: segundo a tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando jovem, Provérbios quando estava na meia-idade e Eclesiastes no final da vida. O efeito conjunto do declínio espiritual de Salomão, da sua idolatria e da sua vida extravagante, deixou, por fim, desiludido com os prazeres desta vida e o materialismo como caminho da felicidade. Eclesiastes registra suas reflexões negativas a respeito da futilidade de buscar felicidade nesta vida. Já a parte de Deus e da sua palavra, ele teve riquezas, poder, honrarias, fama, prazeres sensuais em grande abundância. Mas no final, o resultado de tudo foi o vazio e a desilusão. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Seu propósito principal ao escrever Eclesiastes pode ter sido compartilhar com o próximo, especialmente os jovens, antes de morrer, seus pensamentos e seu testemunho, a fim de que outros não cometessem os mesmos erros que ele cometera. Revela de uma vez por toda a total futilidade do ser humano considerar bens materiais e conquistas pessoais como os valores da vida, valores reais da vida. Embora os jovens devem desfrutar da sua juventude, o mais importante é que se dediquem ao seu Criador e que decidam temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o único caminho que dá sentido à vida. Capítulo 1, verso 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Este é o tema. É tudo vaidade. Este versículo explica o tema de Eclesiastes. Todos os empreendimentos humanos na terra não têm sentido nem propósito quando realizados a parte da vontade de Deus, fora da comunhão com Ele e da sua obra de amor em nossa vida. Verso 9. Nada há novo debaixo do sol. Este versículo não quer dizer que não ocorrem novas invenções, mas somente que não há nenhum novo tipo de atividade. As aspirações, propósitos e desejos da raça humana permanecem os mesmos. Capítulo 12, verso 17. Da sabedoria, da doidice, Salomão observou que viver sabiamente na terra é vantajoso por algum tempo, pois o sábio tem menos problemas que o tolo. Capítulo 3, de 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado. Deus tem um plano eterno
que inclui os propósitos e atividades de toda a pessoa na terra. O cristão deve entregar-se a Deus como sacrifício vivo, deixar que o Espírito Santo leve a efeito o plano de Deus em sua vida e ter cuidado para não se afastar da vontade de Deus e assim perder a oportunidade quanto ao propósito divino para a sua vida. Verso 13. Um dom de Deus, poder desfrutar da vida e vivê-la sabiamente, é uma dádiva de Deus que usufruímos somente quando deveras andamos segundo os seus caminhos, em obediência a Ele, como nosso Senhor e Deus. Deste modo, Deus nos dispensa a alegria em tudo que empreendemos. Capítulo 4, 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um. O companheirismo tem muitas vantagens, pois Deus não nos criou para vivermos isolados uns dos outros. Todos nós precisamos de amor, da ajuda e do apoio dos amigos, dos familiares e dos irmãos na fé. Mesmo assim, tudo isso é insuficiente sem a comunhão diária com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Capítulo 5, de 1 a 7. O pregador adverte contra a negligência na adoração. Mostra a futilidade da irreverência e insinceridade na adoração, como fácil ir à congregação no domingo e assistir o culto e permanecer mentalmente distante de Deus. O pregador nos instrui a manter os ouvidos atentos enquanto adoramos a Deus. No pensamento hebreu, ouvir também significa obedecer. Seus votos são sagrados e comprometem com Deus. Segundo Morris Cerullo, em batalha espiritual, além dos primeiros frutos, dos dízimos, das ofertas e dos dias de festa, os israelitas também faziam votos especiais ao Senhor. O voto era uma promessa ou juramento em que a pessoa oferecia algo de valor a Deus. Era considerado santo e não podia ser quebrado, nem adiado o seu cumprimento. Ninguém era obrigado a fazer voto ao Senhor, pois era sempre um ato espontâneo. Entretanto, uma vez exigia-se que o indivíduo pagasse o que havia prometido ou o valor equivalente. Se alguém fizesse o voto de dedicar uma pessoa ao Senhor, ele podia substituí-la por uma quantia em dinheiro, conforme estabelecido na lei mosaica. Jacó fez um voto ao Senhor. Se Deus o guardasse em sua viagem e lhe fornecesse alimento e roupas, ele lhe daria o dízimo. Ana também fez um voto ao Senhor. O voto não poderia ser feito de modo precipitado ou imprudente. Uma vez feito, a pessoa tinha de cumpri-lo,
senão cometia pecado. Capítulo 5, do 10 ao 17. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. O dinheiro e a abundância de bens terrenos não dão por si só sentido à vida e, portanto, não pode promover a verdadeira felicidade. Geralmente, o trabalhador, ao chegar à sua casa, depois de um dia de trabalho, dorme tranquilo, enquanto o rico não consegue conciliar o sono tenebroso ou temeroso de alguma calamidade ou falha de sua parte, arruine tudo o que tem. Capítulo 7, verso 1. O dia da morte. O dia da morte do cristão é melhor do que o dia do seu nascimento, pois marca o início de uma vida muito melhor junto a Deus. Capítulo 10, de 8 a 10. Quem fizer uma cova, a sabedoria leva em conta os riscos e as dificuldades da vida com suas tarefas cotidianas. O sábio evita danos, porque sabe o que pode acontecer e se acautela dos perigos ocultos. Capítulo 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas. Um dos sentidos da palavra hebraica, traduzido por pão, é o grão usado na panificação. A referência aqui pode ser ao costume egípcio de espalhar sementes ou grãos sobre as águas que inundavam suas terras anualmente. Quando o rio Nilo transbordava, parecia que aqueles grãos ficavam soterrados e esquecidos, mas no devido tempo surgia a colheita. Podemos aplicar este fato à nossa disposição de ser generosos e prestimosos. Devemos dar liberalmente, pois um dia, talvez nós mesmos venhamos a enfrentar uma grande necessidade. Verso 9. Por todas essas coisas trará Deus a juízo. Deus quer que o seu povo se alegre e que os jovens desfrutem da sua juventude, mas todo esse regozijo deve ser moderado pelo reconhecimento de que Deus responsabilizará cada um por seus atos pecaminosos. Capítulo 12, de 1 a 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar-se na Bíblia sempre subentende ação. Quando Deus se lembrou de Abraão, ele interveio na sua vida para o seu bem. Por isso, lembrar-nos do nosso Criador importa em agir da maneira que ele estabeleceu quando nos criou. Deus vem a vida, de Deus vem a vida, e com ela as oportunidades que nos advêm com a juventude. É somente com a ajuda do Espírito Santo que conseguimos lembrar-nos de Deus, à medida que somos revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, e devemos assim viver antes que venha a morte. Oremos. Senhor Deus e Pai,
Ó Deus de amor, de infinita compaixão e misericórdia, aí está, meu Pai, a história do rei Salomão, meu Pai, que enquanto era novo, na meia-idade, era fiel a Ti, ó Pai, mas quando chegou à terceira idade, Pai, entrou no caminho da vaidade, largou os Teus decretos, meu Pai, largou a Tua lei, Senhor, e ficou perdido estudando a natureza, mas não encontrou nada, meu Pai, que ocupasse o Teu lugar, Pai, e ficou frustrado, triste, meu Pai, acanhado. Por isso eu te peço, meu Pai, que através desta palavra venha divertir os jovens e o Teu povo, meu Pai, a não entrar pelo caminho da vaidade, meu Pai, o caminho do orgulho, da soberba, da presunção, do egoísmo. O orgulho tem levado muita gente ao inferno, Pai, porque não quer se humilhar diante de Ti, diante da Tua palavra, não quer reconhecer os seus erros, os seus pecados. Que Tu venha despertar o Teu povo e avivar a Tua obra, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.